Esse é o podcast Travessias, procuro mulheres que sonham futuros e eu sou Isabela Mota. Eu quero fazer uma retificação. No episódio passado eu falei que era nosso terceiro episódio, mas na verdade era o quarto e esse daqui é o quinto. A primeira regra do Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta. As exigências sobre ser mulher no mercado de trabalho e no espaço público muitas vezes recaem em sobrecarga e busca por perfeccionismos que nos adoecem. A sensação é de que devemos sempre estar prontas para lutar. Nesse episódio, temos uma única convidada, a Juliana. Ela tem 35 anos. É cantora e já trabalhou com edição de podcast. Mas aqui ela vem para contar a primeira vez que ela fez aula de boxe. Bom, me fala um pouco como foi que você começou a fazer uma luta. Que luta você faz? Você pode falar sobre esse assunto aí. Tá. Eu acho que posso começar por a minha lembrança do esporte, assim, o que é o esporte pra mim? Pode, não tem regra. É bem fluido. Eu acho que a minha lembrança mais antiga em relação a esporte é quando eu era criança, eu fazia balé na escola e aí os meninos faziam karatê. Então eu fazia balé porque eu era menina, os meninos eram meninos, então eles faziam karatê e eu amava fazer balé, tudo certo. Só que eu lembro, assim, eu tenho isso na minha memória, mas sei lá, eu tinha 4, 5 anos, então pode ser que eu tenha inventado isso na minha cabeça, assim, de algum jeito. Mas eu lembro que eu acho que eu perguntei pra minha mãe ou pra professora, assim, se eu podia fazer karatê. E eu lembro de eu querer fazer karatê só porque eu percebi que não era uma coisa que eu podia fazer. E aí não deixaram. E eu fiquei um pouco, não, mas eu quero fazer tal. E eu lembro de falarem, machuca. E ok. Eu tenho essa lembrança de ver, né, os meninos ali fazendo aula e as meninas separadas. E aí eu me dei conta agora, depois dos 30, né, quando eu fui atraída por um esporte específico, que é o boxe, que eu já vou chegar aí. Eu pensei, nossa, que doido. Eu nunca gostei de esporte. Pelo contrário, eu sempre detestei esporte. Quando eu era criança, tinha as Olimpíadas não, os jogos, né, da escola e tal. E as meninas jogavam handball, vôlei, etc. E eu fazia de tudo para fugir das aulas de educação física. E eu era muito do time nerd, assim. Eu gostava de ler, de música, de teatro, sei lá. Então, para mim, eu acho que existia uma separação mente e corpo, sabe? Tem as pessoas que são físicas, elas gostam de esporte, de jogar bola, não sei o quê. Eu não, eu gosto de outra coisa, fico paradinha ali. E hoje eu penso como, na verdade, eu acho que também as mulheres elas não são muito estimuladas a praticar esporte. A gente não cresce também vendo mulheres do esporte na televisão, na revista. A gente vê os jogadores, os caras do futebol, etc. E então eu acho que por isso tinha uma separação pra mim também, sabe? Era como se fosse assim, os esportes que são pra mim são o vôlei ou o handball, que as meninas jogavam, que eu via, não via elas nem jogando futebol, assim. E eu não gostava desses esportes, então eu não gosto de esporte. Pronto, sabe? Ninguém me apresentava outra coisa, assim. E o que aconteceu foi, com a eleição do Bolsonaro, eu comecei a sentir aquele clima estranho, né, na rua e sentir um pouco como se fosse um perigo, assim, pensando as coisas vão ficar mais estranhas ainda agora. E me veio na cabeça uma coisa, eu preciso aprender a me defender, eu preciso aprender a defender os meus amigos, minhas amigas, na rua, se acontece alguma coisa. E aí eu pensei, vou fazer autodefesa. Porque também, muitas vezes eu via alguma notícia, por exemplo, sobre feminicídio e eu lembro, teve um vídeo que eu vi que me marcou muito, que era uma menina fugindo de um cara no estacionamento. Ela entrava no elevador e ela tentava se equilibrar com as mãos na parede e o cara vinha com as duas mãos e batia no braço dela. Em um golpe só ele derrubava ela, de um jeito muito tranquilo, assim, enquanto ela estava desesperada. E eu pensei, nossa, as mulheres, no geral, elas não têm uma partitura, nós não temos uma partitura corporal de luta, né? A gente, na maior parte, né? A maior parte das mulheres, eu acredito que não praticaram, né, luta. Então, já os homens
desde criança são estimulados a brigar, a sair na mão, a isso e aquilo. Todos já fizeram karatê, né? Ou taekwondo, sei lá o quê. E aí isso também me estimulou a buscar autodefesa, porque eu pensei, eu preciso aprender a me defender, né? E foi engraçado porque chegando na autodefesa eu fui fazer, né? E era uma autodefesa que misturava várias lutas, tinha karatê, tinha o endo, que é aquela luta feminista canadense. E como é o nome daquilo que é mais uma conversa? Comunicação não violenta. Tinham práticas também de comunicação não violenta. E então foi muito legal, porque além de tudo isso, né, eu também sentia, tenho mais de 30 anos agora, o meu corpo já estava sentindo ele meio pedindo para se movimentar de algum jeito. Então já uni todas essas coisas e lá na autodefesa eu percebi como a gente passava pelas mesmas coisas. E situações muito parecidas, assim, também muito específicas, físicas, né? Sei lá, eu lembro quando eu tinha 16 anos, eu tava num carnaval, o cara me puxou pelo cabelo, assim, pelo meu rabo de cavalo, assim. E a gente tinha alguns exercícios para fugir desse tipo de agressão. Então eu pensei, nossa, então todo mundo passa por isso uma vez na vida, pelo menos, né? E foi muito legal, assim, de estar em contato com outras mulheres, contando também histórias e também compartilhando aquele espaço. E a maior parte também nunca tinha praticado nenhuma luta. E aí eu senti que eu queria mais luta, digamos assim. Eu queria realmente aprender mais alguma técnica de alguma dessas lutas, eu não sabia muito o que era. E eu lembro que nessa mesma época eu comecei a fazer musculação numa academia dessas tradicionais, assim. E eu não gostava de musculação, eu odiava musculação, achava um saco, mas eu tava com muita dor nas costas, tipo, o médico tinha me falado pra eu fazer musculação e tal. E aí eu vi que tinha uma aula de boxe ali. Eu falei, eu vou fazer. E aí eu fui, e era aquela aula de boxe mais de academia, né? Então era bem focado em emagrecer, em malhar, etc. Mas eu vi que eu saí da aula eufórica, assim, eu saí muito... Meu Deus, é a coisa mais legal do mundo. E era legal também a experiência de bater em alguma coisa, bater numa pessoa. Eu sentia também que era uma época que eu tava com questões emocionais, assim, também que tinham a ver muito com a raiva. Então eu percebi que isso me dava uma acalmada. Então me deu uma coisa meio, tem alguma coisa me atraindo muito pra isso. E aí eu fui muito intuitivamente, assim, eu comecei a fazer mais vezes, só que eu percebi assim, peraí, eu gosto disso, mas tem alguma coisa que eu não gosto. E eu falei, esse lugar, não gosto desse lugar, não gosto desse professor, que ele me chamava de Lindinha. Que meu Deus! Era um senhor, assim, meio esquisito, sabe? E também tinha um clima de uns caras meio playboyzão, assim, que apareciam e queriam se amostrar e tal. Eu pensava, meu Deus, a academia é o pior ambiente do mundo, né? E aí eu pensei, cara, e aí, né? E aí eu lembrei de ter visto que tinha boxe na Casa do Povo. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, falei, vou lá um dia. Aí eu fui um dia, aí encontrei o treinador, eu falei, e aí, tá tendo aula de boxe aqui? Qualquer pessoa pode se inscrever? Ele, não, vamos aí, você quer treinar agora? E eu, não sei. E eu tava com as coisas na bolsa, assim, e eu falei, não, vou só olhar. Eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo, assim. Falei, vou ver como é que é. E aí eu subi, assisti lá um pouco da aula, vi o espaço. E eu acho que ensaiei várias vezes ir no treino e eu não ia, assim, até que um dia eu fui. E aí eu lembro que eu já tô frequentando lá uns 3 anos já, praticamente. E eu lembro que no começo tinha eu e mais umas 3 meninas, acho. Não tinham muitas mulheres que faziam. E aí eu comecei a fazer um paralelo com as aulas da autodefesa, que era, eu percebi que na autodefesa, eu lembro que quando uma menina me batia, ela me pedia desculpa. Era uma coisa engraçada, a gente ficava, ai meu Deus, desculpa, quando a gente se encostava e tal. E aí no boxe, ninguém pedia desculpa, né?
Mas as meninas às vezes pediam desculpa. E eu achei isso engraçado, assim. Até hoje, na verdade. Acho que as únicas pessoas que já me pediram desculpa de dar um soco bem dado na minha cara foram as mulheres. E aí eu achei isso tão curioso, assim. Por que a gente tá sempre se desculpando? São ambientes que a gente tá lá para isso. Tem um acordo entre a gente de que é isso. A gente pode acabar se machucando, a gente pode, né, apanhar aqui. E é isso. E aí outra coisa que me chamou a atenção é que, é uma coisa bem pequena, assim, mas que os homens me cumprimentavam com a mão. Assim, eles, oi, tudo bem? Dá uma mão. Quase como se fosse um sinal de respeito, eu não sei. E aí eu comecei a fazer o boxe lá e foi algo que na época me fez muito bem, porque eu estava no momento de uma transição de trabalho, estava sem trabalho, na verdade, então estava com várias questões. Era gratuito? Não era gratuito, né? Posso falar um pouco de lá. Lá chama boxe autônomo, o intuito é que seja um esporte popular, acessível, então os valores são acessíveis para treinar. Eles também fazem treinos com crianças, adolescentes que também vão competir depois, então já fizeram também aulas em ocupações. Acho que antes de ir para Casa do Povo eles estavam em algumas ocupações. Então a ideia é de ser um boxe antifascista, popular, e isso também me atraiu. Porque justamente o lugar que eu estava antes, que era uma academia, tem aquele clima mais conservador, mais esquisito. Então eu achei legal lá porque já tinha essa premissa, assim. E aí quando eu vi, tava fazendo boxe. Eu pensei, gente, assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia lutar boxe, ou assim, qualquer luta dessas, assim. Eu pensei, nossa, que doido, né? Eu acho que tem uma coisa dos 30 anos também, que é até os 30 eu vou fazer tal coisa, até os 30 isso e aquilo. E depois, pelo menos pra mim, né, pensando em futuro e em sonho, era meio, sei lá o que vai ser depois dos 30. Então eu nunca imaginava que algo tão distinto, assim, tão descolado de tudo que eu já fiz na minha vida iria aparecer com tanta força, sabe? E iria me atrair tanto. O boxe, pra mim, ele é um esporte que me traz muitas coisas boas, assim, autoestima, concentração, porque, né, se você não se concentrar, você vai apanhar também. Então, é uma coisa que te força muito pro presente, pra mim. E eu tenho muita dificuldade, eu sou muito distraída, então o que eu achava gostoso também quando eu comecei é isso, eu pensava, nossa, eu consigo me desligar de tudo e me atentar ao presente. E eu senti essa... É doido que o boxe ele é visto como, né, um esporte violento, e na verdade eu senti quase que apaziguando mais a minha violência quanto mais eu treinava, sabe? Como se fosse um lugar que eu pudesse entregar uma energia ali que estava conturbada dentro de mim, e isso me fazia muito bem mentalmente também. Então é um esporte que me dá concentração, que me dá autoestima, que me dá uma tranquilidade, o contrário do que as pessoas talvez pensem, né, de que vai ficar mais agressivo, isso e aquilo. Eu até contei essa história do karatê de quando eu era criança, porque um dia eu fiz uma conexão, né, de como é engraçado também essa coisa do machuca, né? Você vai fazer karatê? Machuca. E as mulheres, elas não podem se machucar, elas não podem se colocar nessa situação. Então, e o boxe também machuca. Eu lembro quando eu tinha uns 12 anos, eu queria aprender a tocar guitarra e meu pai falou, machuca, você vai querer tocar guitarra? Acorda de tal jeito, tal. Uhum. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, agora tá um pouco diferente, mas eu não lembro criança de uma boxeadora, sabe? Eu não lembro criança de alguma mulher da luta que tenha tomado uma projeção nacional que a gente vai ouvir como ouve sobre outros caras, né? Então também acho que a falta de referência, né? Isso faz com que a gente ache que alguns espaços não são acessíveis pra gente, né? Que a gente não pode fazer parte daquilo. Uhum. E assim, eu não sou competidora, né? Eu não sou uma esportista, eu faço pela prática. E eu acho que, na verdade, até de todas essas coisas, o que mais me atrai no boxe é a teatralidade. Porque eu acho que é
um esporte que tem uma teatralidade, que tem uma dança, assim, parece que as pessoas estão dançando, tem um gesto, né? E eu achava muito bonito, eu acho mais legal de fazer, você tentar fazer esse gesto, né? Com a técnica adequada. Pra mim é tipo uma dança, sabe, assim. E isso de machucar é legal porque você... É legal, né? É legal machucar, uma delícia. Não, mas eu acho que o interessante é que também o boxe acho que é visto como um esporte da pessoa sozinha, né, no ringue, mas na verdade ele é muito coletivo. A gente treina no número, sei lá, 20 pessoas e a gente vai rodando ali e vai trocando soco ali, cada hora com uma pessoa diferente. Então é uma pessoa que é de um lugar diferente, que treina tanto tempo, né? Essa pessoa treina 2 anos ou ela treina 2 meses. Então tudo muda e você vai também sentindo a outra pessoa e isso é muito legal. Acho que tem uma sensibilidade também no boxe para a hora de você treinar ali, você também ter uma empatia, acho, sabe? Uma coisa de ensinar o outro, né? Às vezes as pessoas me corrigem ou eu corrijo elas. Então eu acho isso muito interessante também, porque uma hora eu tô com uma menina de 15 anos, outra hora eu tô com um cara que é bem mais alto que eu e mais velho, então também tem uma diversidade de pessoas que é legal. E voltando ao machuca, realmente machuca. Às vezes até tem dias que eu tô indo pra lá e eu falo, acho que eu não tô afim de apanhar hoje, sabe? Será que eu quero levar um soco na cara? Porque a primeira vez que você leva um soco, né? É um negócio assustador, assim, você leva um susto, você fica, nossa, então tá. Mas aí você vai acostumando e também uma hora você aprende a bater também, você fala, também consegui devolver, assim. Eu acho interessante isso do aprender a se machucar. Porque eu acho que muito do nosso medo é porque a gente não faz nada, o nosso corpo é visto como tão frágil que a gente não pensa que a gente pode superar dores banais, né? É muito doido isso, assim, de imaginar uma pessoa ameaça te bater e o medo de você sucumbir faz com que você também não reaja em nada, né? Eu acho que se você sabe que se você tomar um soco na cara, você só levanta e pode ter outra atitude e aquilo não te assombra, já te ajuda muito a ter outra postura na vida. Assim, né, meu corpo dá conta de sentir dor e bola pra frente, não é na primeira ameaça de dor que eu já acho que eu vou falecer, assim, então eu acho que isso também te põe numa prontidão, pensando na autodefesa, né, e pensando numa postura de vida, isso te dá menos, eu saber que eu ando na rua e que se eu tomar um soco eu vou balançar a cabeça e dar um soco de volta. Você tem ferramentas. Tem ferramenta. E que você supera essa dor, que ela é superável, que ela não é gigantesca, que não é tudo isso. Eu acho que isso também te dá uma fortalecida, né? De ver seu corpo como não tão frágil. Eu acho que isso da gente, desde pequena, ouvir, mas você não pode se machucar, te coloca parecendo um torrão de açúcar na vida, né? Parece que a gente é um bibelô, assim, de porcelana. A primeira ideia é gritar só, né? Não é pegar um pedaço de pau, tipo, eu tô namorando, né? E a minha namorada passa por muitas dores físicas, assim. Ela teve uma queimadura gravíssima, muito nova, que pegou o rosto, os braços. Ela ficou no hospital, fez enxerto, tipo, foram coisas graves, assim, que ela sentiu muita dor. E ela, quando fala de qualquer coisa, ela fala, pega um pau, dá na pessoa, tipo, ela não tem muito medo de apanhar. Ela tem muito pouco medo de apanhar numa briga, assim. Ela fala, cara, se precisar entrar numa briga, eu vou apanhar, mas eu vou bater também. E eu já sou uma pessoa super mais medrosa, assim, mas eu tenho muito essa leitura dela de que é porque ela sabe sentir dor. Tipo, ela tem coragem de sentir dor porque ela sabe que tudo bem, é só dor. E eu já não me meto em certos lugares, não que ela vá comprando brigas, não é isso. Mas ela fala, cara, eu vou me defender. E se, cara, não é melhor entre correr não, talvez eu não corro bem. É mais fácil eu bater de volta, procurar um pedaço de pau, se eu não tenho força no braço, que ela é muito pequena. Mas tem algo ali de tipo, tá, e daí que me bateu? Só dor, vamos, sabe? E eu não tenho essa prontidão. Eu vejo que saber que seu corpo não morre sentindo dor é algo importante pra gente saber estar no mundo, assim, né? Nesse lugar da autodefesa que você sofre uma ameaça de... Tudo bem que é tudo muito assombrante mesmo, né? Um cara te chaveca na rua, você vai ter medo. Não tô falando que você vai ter toda a coragem do mundo. Mas isso assombra muito mais, sabe? Do que precisa. Eu acho mesmo, assim. Eu acho que você me trouxe 2 coisas agora, que não tinha me dado conta, mas a luta acho que faz com que você também administre o seu medo. Você lida com medo. Toda vez que eu vou treinar, eu lido com medo.
Não é que eu tô assim, nossa, fodona, chego lá e levo um soco e foda-se. Não. Às vezes eu fico meio com medo. Tanto que é engraçado, pessoas que estão começando a treinar, elas sempre fazem uma coisa muito parecida que eu também fazia, que é na hora que você começa a fazer o exercício, a pessoa tá assim, toda encolhida, assim, tipo, se escondendo no máximo e tal, porque ela tá com medo, ela não tem ainda as ferramentas para fazer aquela prática. E aos poucos você vai perdendo isso porque você vai ganhando confiança no seu jogo. Parece um jogo cênico mesmo, sabe? Tipo improviso entre atores, assim. E você vai meio administrando esse medo. Eu acho que o boxe também, talvez até outras lutas todas, né? Acho que você aprende a perder também. Eu nunca competi, né? Nem tenho esse intuito, mas eu imagino que é isso, porque imagina, você fica dias treinando, perdendo peso, comendo de forma regrada, uma puta dedicação, e você pode perder. Você chega lá e você perde, e aí? E aí bora pro próximo, sabe? Vai fazer o quê? Sim. Então, isso eu acho muito louco, sabe, também, de você aprender a enfrentar um medo, por menor que seja, né? E também você aprender que você pode dar o seu melhor e as coisas não correrem do jeito que você quer, que você espera, assim. E eu tô pensando, agora eu lembrei de uma situação que rolou comigo na rua de violência, e eu acho que depois da autodefesa do boxe, não é que eu comecei a andar na rua toda corajosa e tal, mas mudou alguma coisa mesmo, acho que uma vez eu tava com meu namorado, né, na saúde, assim, a gente ia pro mercado, e aí eu fui chegar numa rua que ela era bem estreita e eu vi um casal brigando, assim, na esquina. E já faz um tempo que sempre que eu tô na rua e eu vejo alguma situação esquisita, eu fico meio em alerta, assim, fico atenta. E eu olhei e eu vi que tava um pouco calorosa demais. E eu fui descendo a rua com meu namorado, a gente foi descendo e tal. E eu comecei a ouvir ela falando coisas do tipo, ele tentando pegar ela no braço e ela falando, não, já tá machucado. Coisas do tipo, como se já tivesse acontecido algum tipo de violência ali. Tava um papo estranho. E eu fui andando devagar, meu namorado também foi andando devagar, e ele começou a xingar ela, assim, do tipo, vou matar você, quem você pensa que você é, blá, 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 blá. E eu, assim, o que eu faço, assim? E meu namorado também, caralho, o que a gente faz e tal? E aí me veio uma coisa que não é que eu fui pra cima do cara e agora eu luto boxe, eu vou acabar com esse cara. Não, né? Calma, gente, o cara era bem grande. Eu acho que Ele sempre pode estar com uma arma branca de fogo. Exato, e também eu acho que tanto a autodefesa quanto a luta, ela faz com que também você realize quem você é fisicamente, né? O que você pode dar ali fisicamente. Então, mas foi doido, porque eu não consegui não fazer nada e fingir que nada estava acontecendo. Então eu fiz algo muito espontâneo, muito assim, sabe quando é mais forte que você? Eu só falei assim, calma, cara. Só falei isso. Meio que saiu assim de mim. Cara, na hora que ele ouviu isso, ele se virou pra mim com os olhos assim esbugalhados, assim, e olhou pra mim e falou assim, calma, quem você pensa que você é? E tudo que ele tava falando pra essa mulher, ele começou a falar pra mim. Quem você pensa que é? Essa mulher é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Tipo, eu nunca tinha ouvido isso assim na minha vida, uma coisa tão... Só em novela. Só em novela. E aí eu olhei assim pro cara, e o cara era grande e tal, eu olhei pro meu namorado e pensei, pronto, a gente vai morrer aqui, a gente vai apanhar, já era. E aí ele começou a falar, eu bato nela e bato em você também, quem você pensa que é? Começou a falar um monte de atrocidade, assim, e eu fiquei assim, não, tudo bem, não precisa ficar assim e tal, calma, a gente só falava calma, e o cara começou a vir na nossa direção, mas o engraçado é que ele começou a me xingar, mas num dado momento ele se voltou pro meu namorado e começou a peitar ele do tipo, e aí, vai sair na mão comigo ou não vai pra defender sua namorada? E desencanou de mim, assim, e ficou meio focando nele ali. Meu namorado, sei lá, também não tava nem um pouco afim de brigar. E a gente só deu as costas e foi saindo, andando, assim. E aí, quando eu olhei pra trás, eu vi que ela tinha entrado em alguma das casas da rua e ele tava pra fora. E isso me deu um alívio, mas foi uma situação que a gente ficou se sentindo muito mal, porque se sente muito impotente, como se não pudesse fazer nada. E a gente pensou,
cara, é o tipo de pessoa que pode matar essa mulher, sabe? Em algum momento, assim, o jeito que ele tava falando, como tava acontecendo. E eu fico pensando se eu, assim, olhando, né, pra mim é meio, puta, não fiz nada. Mas, querendo ou não, eu dei um jeito de dar uma distraída na situação, sabe? Sim. E isso acho que tem um pouco a ver com a autodefesa, né? Não sei se as pessoas têm essa visão da autodefesa de a gente sai batendo e tal, mas tem a ver com afastar a violência dali, né? E também ele ficou puto comigo, começou e acho que ele desencanou ali do que tava rolando com ela e foi um tempo que deu pra ela também chegar até essa casa, assim. Será que se a gente tivesse continuado andando, isso aconteceria? Ela conseguiria entrar nessa casa? Então, no fim, é isso. Às vezes a gente acha que vai fazer pouco e uma vírgula ali que você coloca, só de você dizer eu tô aqui, eu tô vendo, e não tá legal, já é uma coisa. Sim, Querendo porque tem várias gentes. tem um discurso coletivo que diz pra esse cara que aquela mulher é dele, ele pode fazer o que ele quiser. E aí tem uma contramão desse discurso dizendo, peraí, não é bem assim, né? E acho que engrossar esse discurso contrário a essa coletividade é relevante de qualquer jeito, né? Até pra essa mulher ouvir. É mais pra ela, às vezes, do que pra ele, né? Ele talvez não mude, mas ela talvez veja nisso, pô, tem mais gente vendo. E talvez seja mais estranho do que eu imagino, porque entra numa normalidade também, sabe? E eu acho que a relação abusiva, ela te coloca numa névoa, né? Que é isso. Às vezes é difícil você olhar de fora e reconhecer que aquilo que tá acontecendo tá passando um pouco dos limites, né? Então, quando vem um olhar de fora, né? Uma pessoa estranha na rua que falou, tá errado isso aí, o que você tá fazendo, o que você tá falando? Realmente, acho que pode colocar um questionamento pra ela também, né? Mas é isso, né? Você também não sabe qual é a situação. E o doido é que eu não tava sozinha na rua. Tinham várias pessoas passando. Ninguém fez nada. Ninguém fez nada, ninguém falou nada, ninguém nem olhou. As pessoas apertaram o passo e foram indo. Porque em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? É isso, sim. esse é o discurso. E o doido, mais doido de tudo, é que a gente pensou assim, e aí a gente chama a polícia? Aí a gente ficou assim, vai chamar a polícia? A gente quer a polícia, sabe? E o que a polícia vai fazer por essa mulher? Exato. E a gente só começou a imaginar situações que iriam piorar aquela situação. Então é muito foda, assim. Então, eu acho que eu passei a ficar mais atenta na rua com as pessoas e também atenta, assim, eu fico atenta àquilo que eu disse, não é uma coisa pronta para briga, mas no estado de alerta que eu acho que antigamente era mais um alerta no sentido de ficar com medo e agora é mais como que eu posso influenciar nessa situação de uma forma boa, que vá, não sei se salvar a pessoa, mas ajudar de algum jeito. E quantas vezes, acho que todo mundo tem alguma história de passar por alguma situação ruim num lugar público e ninguém fazer nada. E não é fazer nada de começar a gritar, ninguém falar, calma, cara, calma, sabe? E é horrível, você se sente sozinha, você se sente muito desprotegida, você fica sem crença na humanidade, sabe? Como assim? Tô aqui na rua, tá acontecendo isso e vocês estão aí no celular fingindo que não tem nada acontecendo, sabe? Porque se todo mundo num ônibus, né, se colocar, estou vendo e eu tô ligada no que tá acontecendo aí, talvez a pessoa se sinta coagida e pare de praticar aquela violência que ela tá fazendo, sabe? E eu acho que a prática de uma luta, ela me deu um pouco uma confiança para eu me colocar, entendeu? Sim. E é isso, assim, na minha cabeça realmente tem isso também de, se vier alguém dar um soco em mim, eu dou um soco nessa pessoa de volta, entendeu? Sim. Se alguém me agredir assim. Minimamente, porque a gente vai viver, né? A gente vai andar na rua, a gente vai se colocar na realidade, a gente vai voltar à noite porque precisa voltar à noite. Não dá pra estar acompanhada nem dependendo de um marido, ou um irmão, ou um pai, ou um primo, ou um vizinho. Não dá pra ser assim o tempo todo. E a gente vive com medo, né? Minimamente conseguir dissipar esse medo pra existir na realidade com uma outra postura já é coisa pra caramba, né? Sim, eu tava conversando até com meu namorado um dia e ele falou, nossa, eu não imaginava que era tanto assim. Que eu tava falando que como também até o nosso guarda-roupa muda, né?
assim, como a gente adapta algumas roupas para algumas situações. Se eu vou a pé é uma coisa, se eu vou de Uber é outra, sabe? Porque a gente passa por lugares, às vezes até, sei lá, quando eu vou comer uma coisa na rua, você vai comer um sorvete, pode ser um inferno. Porque vai ficar um cara, ai, que gostoso, ai, chupando, não sei o quê. Sabe? Umas coisas tão bobas, assim. Só que isso todo dia, toda hora, é foda, assim, sabe? E tem coisas que a gente nem percebe, né? Acho até um exercício interessante de se fazer, parar pra pensar, por que eu tô escolhendo essa roupa? Porque é automático, um monte de coisa é automática. Assim como, sei lá, nem tudo é um evento, né? Nem tudo é um casamento, uma entrevista de emprego. Mas no cotidiano, você vai escolhendo, né? Eu escolho muito shorts, assim, tipo, às vezes pode estar um calor lascado, mas se eu vou voltar mais à noite, eu não vou sair de short de casa. Tipo, um short mais curto, sabe? Tem limite ali o tamanho dos shorts. E eu vejo que é uma coisa que eu não reparava, assim, tipo, tá mó calor, por que você tá de calça, né? Que eu vou voltar às 9 horas da noite. Tipo... Exato. Mas nunca parei pra raciocinar real, sabe? Assim, mas a gente tá o tempo todo escolhendo. Não é assim, na hora que eu tô escolhendo, eu vou pensar tudo isso. Mas depois você se dá conta, né? Então, aí já é uma outra conversa, assim. Pode ser uma coisa só minha, mas eu me sinto, às vezes, cobrindo muito o meu corpo, sabe? Quase que escondendo o meu corpo. Sei lá, eu tenho peito grande. Então é isso, tá calor, não posso usar regata na rua, minha vida fica um inferno. Sabe? Sim. Mas tem mulheres que vão e usam e lidam com isso de uma outra forma, e eu acho até legal. Eu me vejo um pouco me fechando, me cobrindo sempre, Eu também. porque eu não quero ser incomodada, quase que escondendo que eu sou uma mulher, porque eu quero ser invisível, sei lá, em algumas situações. É muito doido isso, né? A gente vai fazendo umas coisas sem perceber também, né? Tipo, percebendo e não percebendo ao mesmo tempo. Porque se você vai fazer uma lista da camada de motivos, você faz uma carta de metro, né? Tipo, por isso. É muito doido mesmo, assim. Eu tava deixando meu cabelo crescer na pandemia porque eu não saí de casa há um bom tempo, né? E depois... Aí ele já tinha crescido, a pior parte, que quando você corta o cabelo muito curto... Sei. Ele tem um momento em que ele fica horroroso, mas aí, tipo, tá, tudo bem, tá horroroso dentro de casa, escondido de todo mundo, vai ficar por isso mesmo. E daí já tinha passado a fase do horroroso, eu falei, cara, agora eu vou tentar deixar crescer então, porque a pior fase que ele estaria mais feio do mundo, ninguém viu. E eu vou aproveitar, então eu vou tentar deixar crescer. E aí eu comecei a namorar com uma menina que tem um cabelo grande e que é muito feminina. Não muito, mas assim, ela não fica escondendo que ela é mulher, só isso, já basta. Tá. Ela não é super feminina, ela não é nada disso. É só que ela não é uma sapatão que tá o tempo todo de camisa. Entendi. Só isso já basta. Entendeu? Pra não ser muito feminina. Pra não ser muito masculina, quero dizer. E aí, eu comecei a me sentir muito fetichizada com ela o tempo todo. Porque são duas meninas, sabe? Tem uma leitura, sim. tipo cabelo, não sei o quê. E eu sempre tinha uma leitura do preconceito com... se é sapatão, você já chega, galera, já lê que é sapatão, porque tá lá, sapatão do caminhão, e isso vai sofrer uma violência. Vai mesmo, só que não é que não vai sofrer uma violência se você é feminino, você vai sofrer outra. Outro tipo. E aí eu não tinha esse olhar refinado. E eu percebi depois que eu fui, num dado momento desse namoro, eu comecei a sofrer vários assédios, inclusive no meu trabalho, de pessoas tipo, vi que sua namorada veio te buscar. Tipo, uns papos grotescos. E num dia, do nada, eu só fui no salão e cortei o cabelo curtíssimo de novo. E daí, passado uns dias, eu falei, eu só cortei. Falei, eu queria mudar. Tipo, me deu uns 5 minutos, assim. E só passado uns dias, eu entendi que era essa violência que tava me incomodando. E que eu tava tentando dar uma ré no feminino. Nossa, cabelão. eu já fiz... eu sinto muito isso. Mas no meu caso, com os meus peitos. Porque eu acho que é o que mais... diz pra sociedade que eu sou uma mulher, porque eles são grandes, não sei o quê. Mas eu até uma época da minha vida, eu entrei numa de que eu queria fazer uma operação e eu queria tirar. Eu fiquei, eu quero tirar, é muito grande, não sei o quê, me incomoda, minha coluna. Depois eu fui perceber que eu queria tirar, porque eu queria parar de chamar atenção pelos outros, né, sabe? Não por mim. Sim. E tem a ver com isso. Eu queria, de certa forma, cortar um pouco do meu feminino, né, do que os outros dizem que é feminino também, pra me ficar mais em paz. Sabe? Mas é muito louco, porque até você entender que é seu peito que tá chamando a atenção, que é o feminino, tudo isso é um processo que dá um trabalho também, né? Que você só tá na rua chamando a atenção, não entende por quê. E o que é chamar a atenção também, né? É só
tá na rua sendo invadida, é um jeito melhor de dizer. Porque chamando atenção, né, parece que é tipo, olha aqui. E não é bem isso, só tá ali existindo e as pessoas estão dando atenção pra uma parte específica do seu corpo. E aí você tem que fazer um raciocínio de, putz, eu acho que talvez é o meu peito, acho que eu vou cobrir. Pô, que processo dolorido, né, que vai te tolhindo ali. É tipo, eu não entendi de cara que o problema era o cabelo. Eu não entendi que a gente era feminina. Uma duplinha de femininas. Eu não tinha entendido isso. Eu fui entendendo com o tempo. Eu falei, cara, eu nunca sofri tanta fetichização. Eu já sofri violências verbais de várias ordens, mas não uma violência do tipo, que lindinhas. Isso eu nunca tinha ouvido. E todo mundo fala que tem, mas eu entendo que tem, mas era não tinha chegado. Era mais uma repulsa, acho que você sofria. E agora negócio... é quase uma atração. Exato, era mais assim, ai, não vamos servir a mesa da sapatão, vamos enrolar pra ver se elas vão embora. Entendi. Agora é tipo, todos os garçons querem servir a mesa da sapatão. E não deixa de ser super invasivo o jeito que fala. E as coisas. As entrelinhas. As entrelinhas, às vezes, é o dito, né? É o professor de boxe que chama de lindinha. É dito, não é entrelinha, né? E aí eu fui sentindo e eu não tava conseguindo pôr em palavra. Eu cortei o cabelo e aí eu entendi, tipo, e eu acho que você talvez tenha vivido um processo parecido, porque seu peito cresceu num dado momento da tua vida, né? Você não tinha eles, aí eles vieram. E aí você começou a sofrer. E você descobre que eles vieram através dos outros também, muitas vezes. Eu percebi que eles eram grandes porque os homens na rua me falaram que eles eram grandes, entendeu? Pra mim era, sei lá. Seu corpo mudando. Meu corpo mudando, normal, tá? Mas é engraçado isso que você falou do cabelo, porque eu tinha o cabelão também, né? Aqui, assim, no meio da cintura, no meio da coluna, assim, das costas. E aí eu trabalhava na Lapa. E eu subia uma rua sempre pra trabalhar, uma rua grande, assim. E a Lapa é um bairro bem masculino, né? Que tem uns caras que ficam ali na porta, ali, assim. E aí eu passava pelos mesmos lugares sempre que eu ia trabalhar. Então, quando eu tinha cabelo grande, todos mexiam comigo, todos. Quando eu raspei o cabelo, que eu fiquei com o cabelo curtinho, né? Que até falam Joãozinho, né? Uma paz. Ninguém mexia comigo. Mas rolava de, às vezes, me tratarem como essa sapatão aí, sabe? Tipo, e aí, de um jeito, né, super homofóbico, assim. E eu percebi isso, eu falei, nossa, que doido. E eu acho que eu até cortei o cabelo curto porque eu queria também isso que você falou, eu queria mais paz, assim. Eu queria andar na rua e não me acharem... não me acharem atraente, sabe? Mas às vezes rolava isso, assim. Cara, eu lembro uma vez, eu fui tocar, fiz um show, assim... E começou a dar tudo errado, assim. Começou a dar ruim nos meus equipamentos e tal. Aí um cara lá do fundo, assim, do bar, gritou, tira essa sapatão daí. Só porque você não tinha cabelo. E assim, sendo homofóbico, assim, super. E eu fiquei assim, tá, não tenho cabelo. Aí o cara fala sapatão como se fosse uma coisa ruim. Sabe, assim... Então, é muito doido como a aparência muda muito, né? Como a gente é meio óbvio, mas como a gente é percebido no mundo e como as coisas... Como as pessoas também sentem que tem a liberdade de invadir o seu espaço, dependendo de como você é, sabe? E voltando pra luta, acho que dá pra você ganhar um tipo de postura, né? De uma confiança interna, porque a gente não é movido só por uma aparência tão chapada, né? Tem o chapado, mas a gente é cheio de camadas e de gestos, né? E tem gestos que fazem você ser lido como frágil e gestos que fazem você ser lido como forte. Totalmente. Eu acho que dá pra ter algumas posturas que ajudam, né? A gente a se sentir confiante também, né? De estar ali nos ambientes em que a gente quer estar. Seja lá com que roupa for ou com que... jeito for, com que cabelo for. Mas é dose, né? Porque ainda sobra pra gente resolver esse B.O. Eu sinto que quando eu falo, você faz exercício físico, eu falo, eu faço boxe. A pessoa, nossa, boxe? Porque eu, sei lá, eu tenho essa carinha, assim, que parece uma pessoa delicada, não sei. Sinto essa impressão, que é essa Você imagem... tem cara de calma. Tem um cara de calma e tal, e aí... A pessoa fica meio assim, nossa, mas é violento e como assim? Como será que é? E o legal, assim, é que nos últimos anos eu tenho visto mais mulheres praticando lutas, né? Também, eu acho que tem uma coisa que aqui eu tinha que é, eu vou fazer boxe, mas eu vou lá e... mas eu não sou esportista, né? Eu não vou competir. E tudo bem, cara, vai lá. Entendeu? Você não precisa ser uma puta de uma atleta. Você quer praticar o boxe, quer aprender.
eu tenho essa impressão de que, não sei se é uma coisa minha, mas você só vai fazer uma luta se for pra você saber lutar mesmo. Não, às vezes você pode ser super ruim também, sabe? Você pode ser uma pessoa mediana. A gente não é incentivado a ter hobby nem a ser ruim em nada. Exato, A gente tem que ser excelente. Tudo tem que dar 10-10 e que saco, né? Exatamente. Mas eu acho que também tem uma coisa de eu sou mulher, eu não posso fazer feio, sabe? Do tipo, já é uma coisa que só tem homem. Eu tô esperando que eu erre aqui. Exato. Só tão me olhando assim, café com leite, essa daí não sabe nada. E a gente sempre tem que ficar se provando a todo momento, né? É quase como se a gente precisasse merecer. E eu sinto uma coisa que é muito masculina também. Tem um elogio, entre aspas, que eu já recebi, que eu achava muito intrigante, que era, legal o show dela, ela sabe o que tá fazendo. Eu nunca ouvi alguém falando isso de um cara. Nossa, muito legal ele tocando, ele sabe o que tá fazendo. E aí eu fiquei assim, ela sabe o que tá fazendo. Então já presume que se é mulher não sabe. E aí ele já presumiu sozinho que eu sei o que eu tô fazendo. Ele não sabe se eu sei, né? E eu que sei que eu não sei tanto, às vezes, fiquei meio... O que é você realmente saber e por que saber é tão importante? E provar. Não basta saber. Você tem que provar pra essa figura aí. Ela que vai dizer se você sabe ou não. E ela que vai dizer se você tem valor ou não. Não, Juliana é legal, porque ela sabe o que tá fazendo. Aquela menina ali não sabe, então ela não é tão legal assim. E eu acho tão masculino isso também, do saber o que tá fazendo, dominar uma máquina, né? Dominar um esporte, mas que eu acho que às vezes eu acabo caindo nessa armadilha por fazer coisas que, por exemplo, eu sou editora de som, eu trabalho com som, com áudio. É um ambiente muito masculinizado, né? Que no geral, uma parte das vezes são os homens que estão trabalhando com isso. Então, eu já me vi entrando no estúdio quase me masculinizando, assim, porque só assim eu achava que eu ia ser levada a sério. Se eu entrar com uma saia, um batom, sei lá o que vai acontecer. Se vão acreditar em mim, se vão dar em cima de mim. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, nossa, que doido. Eu comecei a decorar coisas muito técnicas também, sabe? Pra começar a dar um show de conhecimento pra pessoa, pra ela se convencer de que eu sei o que eu estou fazendo. E eu sinto que é isso, que quantos homens medianos no som eu já não conheci, que trabalham bem, mas... isso, não são espetaculares, eles estão lá conseguindo trabalho. Por que eu tenho que ser excelente, sabe? Tenho que ser foda, eu tenho que ser foda, senão... 0 erros. Não pode errar nunca, sabe? E é muito pesado também, eu acho que tem uma parte dos outros, né? Que a gente sente essa cobrança mesmo, mas eu acho que tem uma parte nossa também, eu mesma acho que acabei me colocando assim, porque é isso, você entra numa sala, só tem homem, é um opressor, você fica meio, caramba, eu sou uma das poucas mulheres aqui, então qualquer coisa que eu fizer vai ser muito observado também. É como se eles já tivessem aprovados, e aí eles estão aprovando se você vai poder estar ali ou não, né? Exato, exatamente. E eles estão aprovados não é por nada que eles falaram. Eles são homens, né? Então já tá meio que um acordo tácito ali de que eles sabem o que eles estão fazendo. A gente tem que provar que sabe. Exatamente, a gente tem que provar que sabe. E eu acho que o problema é anterior até a isso, né? Por que a gente tem que saber tudo? Os homens também, por que eles têm que saber tudo? Por que saber é tão importante? Por que dominar um instrumento, dominar qualquer coisa? Dominar, sabe, é muito masculino, assim. Tipo, é muito... isso que eu fico me questionando, assim, às vezes. E... Nossa, agora eu dei uma volta, né? Que eu nem sei mais como falar da luta agora. Tudo bem. É importante isso. Sim, porque mexe com muitas coisas, né? Eu pretendo continuar, né, praticando boxe. Eu já quis fazer outras lutas, mas ainda não consegui, assim. Mas eu acabei também me interessando por outras coisas, sabe? Que eu não imaginei que fosse me interessar. E o legal foi até, né, ter sido mais velha, porque eu acho que também eu tinha uma visão de que, na hora que eu envelhecer vai ser mais do mesmo, eu não vou começar nada de novo, sabe? Eu também tinha essa imaginação. Eu vou só desenvolver cada vez mais as coisas que eu já tenho interesse, que eu já sei que eu gosto. Tem a ver com o domínio, né? Exato. Como se a vida fosse uma ascendente, assim. Não é, ela é
furacão, né? Tipo, e não é. E eu acho que é uma das coisas de ter mais de 30 anos que eu me dei conta. Eu acho que primeiro foi um susto, uma tristeza, até uma decepção de não é uma ascendente, eu não vou ficar cada vez mais rica e, sabe, ganhar mais dinheiro. E... mais inteligentíssima em algo. Exato, vou dominar mais as coisas e vai estar tudo muito mais fácil. E de fato tem coisas que ficaram mais fáceis, né? Que eu acho que tem a ver até com uma maturidade de reconhecer que não é bem assim. E aí isso torna mais fácil. Você fica mais gentil com você mesma, né? Então, eu não sei, eu tenho me guiado muito pela intuição também. Isso do boxe foi assim. Não sei porquê, mas eu quero muito fazer isso. Não preciso também saber o porquê. Talvez não precisa ter, né? Exato, é só o prazer de fazer. Esse foi o podcast Travessias. Procuro mulheres que sonham futuros. A produção e roteiro são meus, Isabela Mota. Edição e trilha original, Beth Souza. Social media, Isabelle Cristina Santos. Marketing digital, Rebeca Caldas. Designer, Camila Schumi. Edição de vídeo, Raquel Xavier. Produção executiva, Bruna Mano. Agradeço Jennifer Oliveira e Lucas Pavan pela colaboração na transcrição de alguns áudios. Esse projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento a Projetos Artísticos Culturais Descentralizados de Múltiplas Linguagens para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. No próximo episódio... Já morei com várias mulheres, né? E a gente sempre falou sobre esse ponto de o que é envelhecer enquanto uma lésbica, assim, né? Pensando principalmente nessa questão de que o padrão, né, de você casar e ter um marido e ter filhos e netos que vão cuidar supostamente de você, né, na velhice, não é necessariamente uma história lésbica, assim, né? Pode ser que, né, muitas lésbicas são mães e podem vir a ter esse cuidado, mas pode ser que não, né? E é uma brisa que a gente tem bastante, assim, com o que seria envelhecer em comunidade, o que seria uma comunidade de outras senhoras lésbicas que estariam juntas e como fazer com que isso aconteça de fato.